Oi, gente! Vocês gostam de elogiar o filho, sobrinho, neto de vocês como inteligente? Que criança inteligente! Pois é, pode ser que vocês, com a melhor das intenções, não estejam beneficiando tanto essa criança chamando ela de inteligente. Como assim, Vanessa? Eu também me surpreendi com essa pesquisa de Carol Dweck. Então fiquem com a gente para vocês saberem das últimas pesquisas relacionadas a elogios e o impacto que isso causa na criança. É um barato. O vídeo de hoje tem um tema polêmico. Não elogie a inteligência de seu filho. Como assim, Vanessa? Eu acho meu filho genial, inteligentíssimo. Pois é, gente, eu vou explicar para vocês através de uma pesquisa que eu achei espetacular de Carol Dweck. Essa pesquisa foi feita na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e essa pesquisadora Carol e sua equipe pesquisou 400 crianças, isso num primeiro momento da pesquisa, na quinta série, e eles queriam saber, tinham como hipótese que o elogio, a inteligência da criança, na verdade, não estimulava a criança como nós achamos que poderia estimular essa criança. E aí, os pesquisadores envolvidos chamaram as 400 crianças da quinta série de uma escola de Nova York e foram crianças a criança, eles fizeram um teste de QI não verbal usando um quebra-cabeça na primeira rodada extremamente simples para essas crianças montarem. Então as crianças iam, montavam e aleatoriamente eles faziam um elogio. Nossa, todas conseguiram, lógico, tiveram sucesso porque era simples essa montagem do quebra-cabeça na primeira rodada e eles elogiaram, nossa, como você é inteligente. E uma próxima criança eles elogiavam, você deve ter se esforçado bastante para conseguir fazer esse trabalho, concluir esse trabalho com êxito. E assim foi até concluir todas as crianças. E aí, novamente, eles chamaram todas as crianças uma a uma e fizeram uma segunda rodada, mas agora as crianças poderiam escolher se elas iriam querer um quebra-cabeça mais difícil e os pesquisadores falavam com elas, vai ser desafiante para vocês, será ótimo aprendizado para você. Ou se elas poderiam escolher um quebra-cabeças mais fácil. E pasmem, nessa segunda rodada, as crianças, e foi aleatório, que foram elogiadas quanto ao esforço delas em montar a primeira rodada de quebra-cabeças, 90% delas quiseram escolher a montagem do quebra-cabeça mais difícil, em detrimento das crianças que foram elogiadas quanto à inteligência delas, a maioria não quiseram se comprometer. E aí os pesquisadores falaram, interessante isso. Então quer dizer que as crianças, quando são elogiadas pela inteligência, elas têm medo de se comprometer. E de alguma forma, nós adultos, quando falamos você é tão inteligente, a gente de alguma forma passou para essas crianças a seguinte frase, a seguinte ideia: pareça inteligente, mas não se arrisque a cometer erros. E aí nós vimos que as outras crianças que foram rotuladas como inteligente, que elas preferiram o teste mais simples. Novamente, numa terceira rodada, eles convocaram todas as crianças uma a uma. Porém, agora essas crianças não poderiam escolher o seu teste, se seria o mais simples ou mais difícil. E eles fizeram um teste que seria praticamente impossível para todas as crianças complementarem, pois eles eram testes para crianças 2 anos mais velhas do que aquelas crianças de quinta série. Então era um teste bem difícil. E adivinha, gente, todas as crianças falharam. Mas as crianças que na primeira rodada, aleatoriamente, foram elogiadas quanto ao esforço delas de cumprir a tarefa, elas falaram que elas gostaram, por que vocês fracassaram? E elas responderam que é porque elas não se esforçaram o suficiente. Mas sem serem estimuladas pelos pesquisadores, elas falaram que aquele teste tinha sido o teste mais desafiador e que elas mais gostaram de fazer.
Enquanto que as crianças que na primeira rodada foram elogiadas quanto à inteligência, quando fracassaram, porque aquele teste não era para a idade delas, elas falaram que elas fracassaram porque na verdade elas não eram tão inteligentes assim quanto os pesquisadores achavam que elas fossem. Novamente, os pesquisadores fizeram uma quarta e última rodada com todas as crianças da quinta série e chamaram uma a uma, e dessa vez os quebra-cabeça foram extremamente fáceis de serem montados como os da primeira rodada. E adivinhe só, as crianças não foram avisadas sobre isso. As crianças que foram elogiadas quanto ao seu esforço, elas tiveram naquele grupo uma melhoria de resultados de desempenho de 30% a mais do que na primeira rodada. E as crianças que foram elogiadas quanto à sua inteligência, elas tiveram uma piora de desempenho de 20% em relação à primeira rodada. E qual foi a conclusão que os pesquisadores tiraram dessa pesquisa? As crianças em que nós enfatizamos com o elogio o esforço dessa criança, isso é uma variável que a criança tem controle sobre ela. Então, essa criança sabe como que ela faz para continuar suprindo as expectativas dos pais. Ela tem um controle sobre se esforçar para fazer uma tarefa. Enquanto que as crianças que foram elogiadas quanto à inteligência, elas não têm controle sobre essa variável, sobre esse elogio. O que as fez ser mais inteligente ou menos inteligente? Então, na verdade, quando nós elogiamos uma criança, esse elogio tem que ser algo específico e que seja uma variável em que essa criança tenha algum domínio sobre ela, para que eles possam continuar fazendo aquela variável, tendo domínio sobre aquilo. E aí os pesquisadores falaram, mas será que foi só crianças de quinta série que daria esse resultado? Carrie e sua equipe fizeram com crianças de outras séries e os resultados foram praticamente os mesmos, e inclusive crianças de sexo opostos, crianças com classes socioeconômicas diferentes, resultados idênticos, crianças inclusive menores de 5 anos de idade, e em todas elas o resultado foi semelhante. Então, papais e mamães, quando vocês forem elogiar as suas crianças, elogiem algo em que elas tenham controle para que elas possam continuar no comando e que elas possam cada vez se desempenhar melhor nas escolhas que elas vão fazer. Bacana, né? Eu adorei essa pesquisa também, achei fantástico. Se vocês gostaram dessa pesquisa, se vocês estão gostando do nosso canal, continuem nos seguindo, dê like, indiquem nossos vídeos para que outras pessoas assistam, que tenham interesse. E se vocês gostaram do tema, nós faremos mais conteúdos desse tema. Então, curtam, compartilhem, porque aí nós faremos mais conteúdos se assim agradarem vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!